Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nós vamos começar neste texto que nós lemos, né? O pastor Roberto já compartilhou um pouco, né, da essência desse texto maravilhoso. É interessante que Paulo estava preso, né, quando escreveu isto aos Colossenses. Paulo escreveu várias cartas quando estava na prisão em Roma. Escreveu Filipenses, Colossenses, né, e outras epístolas. Mas esta aqui veio com o propósito de corrigir algumas coisas, né, algumas deficiências, algumas debilidades na igreja, né, de Colossos. E é interessante que ele fala que três palavras muito interessantes, que é enraizados, edificados e fortalecidos. Passei um tempo aí meditando com os irmãos, os pastores, foi um momento assim de refrigério, fortalecimento. E ali Deus falou muito no coração, e falou sobre essa questão de estar enraizada, semente. A palavra de Deus é uma semente. Ela cai em terra boa, e caiu, graças a Deus, nos nossos corações, não é verdade? Por isso estamos aqui. Mas a palavra, a semente, ela tem realmente algumas características muito interessantes, porque quando ela germina, a primeira coisa que brota nela, que nasce, são raízes, não é? São raízes. Então, antes de vir o caule, sair à rua, ela tem que ter uma raiz firmada ali na terra. E é por isso que Paulo, ele começa a falar a esses irmãos que está ali sendo, né, soprado de todo tipo de vento de doutrina, de falsidades, ideologias, né, sofismas. Então ele fala assim, precisamos, né, deixar que a palavra cause um efeito em nós. A palavra, a semente brota e ela começa a trabalhar em nossos corações, em nossos conceitos, em nossos valores, nossos problemas íntimos. Nós não podemos sair, né, e expor aos outros aquilo que nós ainda não corrigimos em nós. É poderoso isso. E nós vemos uma situação de Paulo, por exemplo. Paulo, ele se converte ao caminho de Damasco, e ali ele tem uma experiência profunda com o Senhor. Diz que o Senhor apareceu, né? E ele, com todos que estavam com ele, caiu por terra. E diz que o brilho, né, da glória de Cristo ali foi mais forte do que o sol, porque ele estava meio-dia. E de repente aquilo ofuscou toda e qualquer luz. E eles caíram por terra ao ponto de Paulo ficar cego. E Paulo, depois que foi para um lugar próximo, e ali Ananias orou para ele, recebeu o Espírito Santo, e tirou as escamas dos olhos. Ele foi para Jerusalém para pregar, né? Mas o que é incrível é que ali houve uma tribulação tremenda, queriam matá-lo, e ele foi preciso ser socorrido por alguns apóstolos, e ele desapareceu. Paulo ficou 14 anos longe. E ele fala sobre essas raízes que tem que transformar a vida. Ele falou das experiências que ele teve com o Senhor, das revelações que o homem não era nem, né, digno de contar, nem apto, né? O homem não estava capaz. Então ele fala dessas experiências profundas, e aqui a necessidade de deixarmos que a palavra cause um efeito em nossa vida. Eu lembro quando eu comecei na minha vida cristã, e Deus continua a trabalhar na minha vida, eu acho que muito mais hoje do que antes. Essa é a impressão, porque quanto mais você está vivo com Deus, mais você reconhece de você, das suas fraquezas, né? Mais você reconhece. Então, às vezes nós pensamos, hoje eu sou crente impecável, não cometo delito algum. Muito pelo contrário, você vai ver quantas mazelas existem na sua mente, no seu homem interior, na sua carne, e você precisa estar constantemente, como disse Lutero, né, afogando o velho homem todos os dias, né?
enforcando o velho homem todos os dias crucificando a nossa carne, todos os dias tomando a nossa cruz. E aqui Paulo fala sobre enraizar, deixar a palavra causar efeito em nossa vida, para que ela transforme o nosso coração. Jesus disse, né, que a verdade nos liberta. Se o Filho nos libertar verdadeiramente, seremos livres. Mas ele diz que a palavra que vos digo são espírito e são vida. Né? Isso é muito interessante. E depois edificados. Essa edificação vem, não é, quando as pessoas já podem olhar para você e falar, algo novo aconteceu. Né? Algo novo aconteceu. A aparência já não é a mesma. Eu lembro uma vez que eu estava andando pelas ruas e eu evangelizava sozinho, às vezes saía sozinho. E eu cheguei numa praça, isso falo não por mim, mas porque Deus faz as coisas. E eu cheguei entregando literatura e falando do Senhor, e alguém olhou para mim. Agora eu já sei. Não precisa falar nada, não precisa falar nada. Não é? Porque ele tinha lido Salomão, nem mesmo essas flores, né? Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como essas flores, falando das flores, da beleza. Então Deus tocou no coração dele, da necessidade, porque ele me conhecia de antes. E ele sabia o que Deus tinha feito na minha vida. Claro que depois Deus trata-nos como uma criança e nos ajuda, e depois vem as dificuldades e lutas e assim. Mas há esse impacto na sua vida que ninguém jamais vai poder tirar. É quando a palavra causa um efeito, né, imutável na sua vida. Quando você tem esse encontro com a verdade de Deus no seu coração e você é transformado. Você pode, às vezes, né, vacilar, mas sempre a palavra vai estar ali, te exortando, te chamando de volta, te edificando, né, exortando. O Espírito Santo vai estar contendendo com o seu espírito. Não há como fugir. Não há como fugir. Porque uma vez que o Senhor sela você com o seu selo, você não vai sentir paz em lugar nenhum, a não ser na presença dele. Essa é a realidade. É uma coisa tremenda o que o Senhor faz. Paulo, ele sentiu essa aflição na sua vida. Ele pôde, né, entregar completamente. Quando ele teve esse encontro com Deus, o Senhor falou com ele o que ele iria sentir a partir dali. Né? Como seria recalcitrar contra, né, aquilo que Deus queria para a vida dele, ou rejeitar a vontade de Deus, resistir ao Espírito Santo. Porque era isso que acontecia entre os fariseus. Né? Paulo foi educado nos pés de Gamaliel. Então ele tinha toda a bagagem dos doutores da lei. E agora ele estava entendendo. Estava preso. E ele está falando de algo que ele viveu. Algo que ele viveu. É muito interessante o que Deus fala no nosso coração. Em Atos, né, dos Apóstolos, e estamos lendo aí nas quartas-feiras, meditando esse livro, Barnabé lembra de Paulo, e numa situação em que a igreja estava precisando de alguém, Barnabé foi buscar a Paulo. E depois de Paulo vir para estar com Barnabé, eles começaram a evangelizar e trabalhar, não é, por vários lugares, Listra, Galácia, Corinto, né, que é a capital da Acaia. Então Paulo, desejando ir para a Ásia, mas impedido pelo Espírito Santo, uma voz o chamou para ir até a Macedônia, onde ali eles edificaram uma igreja forte, né, uma igreja que realmente foi base para todas as demais igrejas. Então ele trabalhou em Bereia, uma importante cidade da Macedônia. Atenas era a capital intelectual daquele mundo. Éfeso, não é? Também a capital da Ásia Menor. Corinto, uma cidade portuária,
com um grande fluxo de pessoas ali. Às vezes era um cortar caminho, quando as pessoas vinham, né, do sul, da África, ou de Jerusalém mesmo, para ir até a Europa, né, até Roma. Às vezes eles tinham a parte que eles cortavam caminho. E ali era uma situação portuária e havia muitas pessoas. Paulo tem uma postura estratégica de procurar as cidades, né, mais, né, significativas dentro daquele mundo em que ele estava evangelizando. Mas Paulo passou por dificuldades e problemas e lutas que às vezes ele não fala nas suas cartas, ele não coloca num pacote, ele sempre menciona em alguma carta ali, outra acolá. E em 1 de Coríntios 4, de 7 a 13, ele diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. É interessante como Paulo mostra aqui que ele tem que estar morrendo constantemente, para que Jesus se manifeste. Então, esse brotar, né, esse brotar da semente, de ser edificado, é um processo que às vezes é duro, dói. Às vezes nós pensamos, ser cristão, como o mundo hoje diz, né, é tudo azul com bolinhas da mesma cor. Isso é um terrível engano. São tribulações, oposições, dificuldades. E olha, eu digo para você, temos que estar preparado, porque as coisas não vão melhorar. Não vão melhorar. E é momento de nós abraçarmos a palavra com afinco, deixar que ela cause um efeito tremendo e eterno em nossos corações e nossa vida. Precisamos viver o autêntico evangelho. Precisamos ver na presença do Senhor, precisamos edificar a nossa vida de tal forma que as pessoas vejam que não só temos raiz, mas mostramos frutos. A vida de Cristo que está em nós está se exteriorizando. Isso é tremendo, maravilhoso. Então Paulo escreve a sua primeira carta aos Gálatas e está ali corrigindo, né, Pedro, porque Pedro traz alguns requisitos. Observe, a carne ainda está ali tomar algumas diretrizes na vida de Pedro, e Paulo então começa a mostrar. Ele passou 14 anos e essa foi a primeira carta, né? Ele falou, olha, alguma coisa está errada, porque assim não foi como eu recebi a Cristo. Ele limpou tudo que é do judaísmo, nos ritos, né, das práticas, das circuncisões, né, dos sacrifícios. Ele tirou tudo. Sou uma nova criatura. E o que você está fazendo, Pedro, é uns requisitos que está vindo aí do judaísmo. Você precisa se limpar. Se nós estamos falando do judaísmo, mas eu pergunto a você, de onde você veio? Quantos requisitos está trazendo na sua vida? Quantas coisas está vindo aí atrás de você que você ainda não deixou, ou não a percebeu? Você precisa de aproximar um pouquinho mais da luz, né, para que você veja isso. Essa é a realidade. Quanto mais a luz, mais enxergamos. Quanto mais próximo, quanto mais a palavra, né, faz parte do nosso ser, causa efeito em nós, mais nós vamos enxergar, né, a diferença daqueles que servem e dos que não servem, daqueles que são filhos de Deus e dos que não são. Então Paulo está escrevendo aqui a esses irmãos em Colossos. Ele fala: cuidado para que ninguém vos faça prisioneiro por meio de filosofias e vãs sutilezas, de acordo com a tradição dos homens, de acordo com as coisas elementares do mundo, e não
de acordo com Cristo. Jesus veio para libertar-nos. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Quantas pessoas estão aprisionadas ainda em coisas do passado, querendo a libertação, e ela não caiu a ficha de que ela já está liberta. Ela precisa tomar posse. Ela precisa agora de ver o que Paulo está dizendo aqui no versículo 7. Fortalecidos na fé. O que é a fé? Né? Não só arraizados, não só edificados, mas fortalecidos na fé. Segundo Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então você precisa ter convicção naquilo que o Senhor diz para você na palavra dele. Você precisa abraçar as promessas de Deus. Paulo diz: eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Cremos na palavra de Deus. Não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a verdade. E é nessa verdade que nós vamos fundamentar a nossa vida. Não nas sutilezas das filosofias, nas orientações do engano deste mundo, nos coaches da vida, que mostra que você tem que enriquecer e viver, né? O que se sente bem, faz. Você sente paz? Faça. Isso está maravilhoso para você? Está ganhando popularidade? Maravilha. Isso é um oposto ao evangelho, é um pseudo-evangelho. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Se você está no seu trabalho vivendo a vida cristã, todos vão olhar você diferente. Vão ver algo diferente. Ou eles vão abraçar aquilo que você tem, ou eles vão falar: não, esse não, vou me afastar dele. Porque não vai ter como conviver. É incompatível. A carne milita contra, o espírito contra a carne. E nossa batalha é contra o mundo, contra o inimigo que está ferozmente querendo nos, abocanhar. Nós temos que buscar aqui em Deus fortaleza para os nossos corações. É interessante que Paulo trabalhou tanto ali na área de Éfeso, né? Ele ficou 3 anos, mas teve lutas. Ele foi ali enxotado, ele foi um homem que foi maltratado naquela região, mas ele trabalhou naquela área de Ásia Menor, que fundou muitas igrejas. Ele não vacilou. E eu ainda hoje fico pensando: ó Deus, como eu gostaria de ter um pouquinho da ousadia de Paulo. É interessante que Paulo aqui passa 3 anos, 3 preciosos anos ministrando ali em Éfeso, uma cidade com 300 mil habitantes, e ele prega ali com tal unção, porque ali tinha o templo da deusa Diana, havia muitos feiticeiros, havia muitas pessoas que mexiam com bruxarias, mas a palavra de Deus prevaleceu de tal forma que os feiticeiros se converteram e bruxos, e diz que trouxeram os seus livros e fizeram uma fogueira que, segundo os cálculos, diz que dava mais de $10.000. É muito interessante. E aí Paulo então começa a ir a essas igrejas, Hierápolis, Colossos, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Esmirna, e ele começa a trabalhar com essa igreja. E depois Ágabo tinha dado uma profecia que viria uma fome para todo mundo, e ele já estava vivendo essa fome. E Paulo, com o coração
né, voltada aos seus, porque Paulo sempre que ia a essas cidades, qual era o primeiro lugar que ele ia? As sinagogas. Ele queria por todo meio alcançar, não só os gentios, mas aqueles da sua nação. E Paulo então, sentindo o peso no coração, de querer ajudar os seus irmãos, havia muita fome. Isso aqui talvez seria mais ou menos no ano 50, 52, 54. Então Paulo vai a Jerusalém. E aquele Ágabo que havia dado a profecia de que haveria fome no mundo, naquele mundo da época, encontra Paulo, pega o cinto dele, e o próprio Ágabo ata seus braços, seus pés e fala assim: olha, isso vai acontecer com o dono desse cinto. Ele pega o cinto de Paulo e ele amarra os pés próprios dele, de Ágabo, e as mãos, e fala: isso vai acontecer com o dono desse cinto que vai para Jerusalém. E Paulo, destemido, ele falou assim: se eu morrer, que morra, né? Falou como Esther lá, né? E foi para Jerusalém. E Jerusalém, quando ele entrou na primeira sinagoga, chegou os indivíduos da Ásia que viu ele lá pregando e falando da graça de Deus e do amor de Deus, que agora era para os gentios e a salvação para os gentios. Esses caras olharam, olha aqui, por favor, socorro, israelita, ajuda aqui, pega esse homem, ele está falando mal da nossa nação, do nosso povo. E o povo vai em cima de Paulo e pega-o, arrasta-o para fora, começam a talvez dar pontapés, e de repente eles ligam para o Júlio, um comandante da guarda pretoriana, e livra Paulo. E consegue livrá-lo de morrer ali naquele momento. E o povo fica irado e furioso, e aí Paulo começa a falar para esse irmão, né, esse capitão, né, por que ele estava sendo tão, né, agredido por esses judeus. E ele então começa a dar o seu testemunho. É maravilhoso. E Paulo começa a falar para este homem, o homem então leva para uma fortaleza, mas ao subir a escada, estava cheio ali de judeus, e ele chama os guardas para poder tentar tirar aqueles homens para levar Paulo, e Paulo pede a palavra. E quando pede a palavra, fala em grego. E o cara fala: oh, você fala grego? Aquilo é maravilha, não, o cara é culto. E é interessante porque, claro que Paulo falava hebraico, eu acho que com certeza aramaico, latim, grego, né? Inglês não existia na época. Mas eu digo que, com certeza, e quando ele fala em grego com o capitão fica até surpreendido. Não é qualquer pessoa. E quando ele vai fazer o discurso para aquela plateia lá, doida, feroz, ele fala em hebraico. Então ele fala em hebraico e pronto. E Deus então começa a levar Paulo por um caminho difícil. E Paulo então fala para esse centurião, e depois ele passa por vários processos. Eu não quero prolongar porque o tempo está bem, né, bem avançado. Só sei que Paulo passa por alguns julgamentos, algumas pessoas o acusam de crimes, e ele vai diante do rei, de Félix e outros reis. E cada um desses homens, de governadores, que ele ia, que queria ouvir e saber por que aquele povo estava tão revoltado contra ele, cada vez ele testemunhava, ele falava de todo o processo pelo qual ele passou para a sua conversão. E essas pessoas começaram a ouvir. E Festo foi o último que conversou com ele. Depois dele falar e dar um testemunho, falar da sua vida, Festo falou assim: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Você tem coisas, bagagem demais para minha cabeça.
E ele falou assim, não, mas olha, peraí, eu não terminei ainda. E começa a falar com ele, você sabe bem dessas coisas, das doutrinas dos judeus, você sabe muito bem dessa questão de ressurreição, e começa a falar com ele. E ele fala, vou sair daqui, olha, porque você está quase me convencendo a ser cristão. E depois então ele fala assim, olha, eu não quero ser julgado aqui, quero ir para César, eu sou romano, porque a partir daí, né, tanto o capitão como o centurião tiveram que protegê-lo. Ele levou Paulo a uma sinagoga, a um sinédrio. Esse sinédrio é ali onde ficam os judeus, os juízes, né? E esbofeteou a boca de Paulo. E Paulo então ficou até chateado com ele. E depois ele falou para os romanos, esses romanos, que ele também era romano. Então os caras ficaram com medo, porque o capitão mandou dar uma chicotada nele. E ele falou assim, como é que você vai chicotear um romano sem antes interrogá-lo? Ou levar para a pessoa que, né, é competente para interrogar. E então o capitão, o centurião, eles ficaram apavorados, porque não podia, só César podia, né, dar alguma sentença para um cidadão romano. Ele era uma elite da sociedade naquela época. E então Paulo diz que gostaria de ser ouvido, né, por César. E eles tentam de alguma forma conversar com Paulo, ver se ele muda de ideia, mas ele persiste, até que ele então é entregue a esse capitão, e com alguns presos e a tripulação do navio. Então eles começam a fazer uma viagem, né? Começam a fazer uma viagem. E sobem em direção a Antioquia, vai costeando pela Ásia, depois a Grécia, e chega numa situação ali da... Quem conhece aí a área, já viajou por aqui, em Creta. E chega em Creta, só que ao chegar a Creta, você sabe que ali tem canos, não é? de mar. Por exemplo, tem o mar, né, Ageu, depois tem o mar Jóico, né, e tem um Tirreno. E aquilo ali vem correntes frias da Europa e desce. E você sabe que o ar frio corre baixo, o ar quente vem por cima, né? O ar frio é pesado e o ar quente é leve, né? O calor faz as moléculas dissiparem. Isso é uma questão aí, quem sabe. E então as correntes que vinham da Europa eram frias e eram correntes terríveis. E ali era o encontro dessas correntes quente e fria. Então eram turbulências constantes. E eles entram em Creta num barco que ia para a Itália, porque ali eles trocam de barco. E eles queriam ir para... Né, ele estava sendo levado com alguns prisioneiros, eram 276 pessoas no barco. E então começa um vendaval terrível, né, um euroaquilão que diz, né, que é um tufão que acontece naquela área. Tromba d'água, coisas desse gênero. E eles tentam aproximar dessa ilha de Creta, só que esse vento começa a pegar o barco, e aquilo ali, né, é totalmente diferente de hoje. Né? Não tem nenhum radar, nem nada disso. As estrelas eram o guia, só que ali eles não viam nada. Né? Era um breu total, não havia como orientar pelas estrelas, e eles ficaram apavorados. E então eles ficaram até com medo de muitos daqueles presos escaparem. E os soldados queriam matar todos os presos. Porque dentro do Império Romano, um soldado que estava conduzindo um preso, se o preso escapasse, ele pagava com a vida. Foi o que aconteceu quando Paulo e Silas estavam presos. E quando o carcereiro viu que estavam as cadeias caídas, ele queria se matar. E Paulo falou, não te mata, estamos todos aqui. E ele se converteu, a família toda. Então esses irmãos, esses homens, né, estavam indo, só que encarou esse temporal.
de tal forma que eles começaram a até deitar as coisas de dentro do navio, para que o navio não... O navio cheio de carga estava levando, o casco fica no fundo, ali não é um lugar de grandes profundidades. Claro que eles, né, iam rachar o casco do navio, eles iam naufragar, porque eles não tinham ideia onde estava a terra, nem que direção eles estavam andando. Então eles começaram a jogar cargas fora. E Paulo já tinha orientado o capitão do barco, do navio, de que não era o momento certo para viajar, por causa do inverno. Mas ele não quis se preocupar com isso, preferiu, né, ouvir o capitão do navio. E depois, durante esse temporal todo, o Senhor aparece para Paulo e diz: nenhuma alma desta se perderá. Eu vou te dar todas essas almas. Que coisa tremenda. Paulo sai como prisioneiro. Agora as pessoas já estão ouvindo conselhos dele. E agora ele já tem todo o povo nas mãos dele. Que coisa tremenda. Paulo agora fala para o capitão, o centurião, né, que está no navio, aquele que está conduzindo ele, Júlio, o mesmo que salvou lá em Jerusalém. E o Paulo fala, acalma todo mundo, eles estavam ali 14 dias sem comer. E Paulo falou assim, olha, todos fiquem tranquilos, vamos alimentar para nós recobrarmos nossas forças, porque vamos precisar. Vamos deitar fora toda e qualquer bagagem, porque esse navio vai arrebentar, mas nenhuma alma se perderá. E isso aconteceu. Observe que de Creta até Malta, onde eles colidiram lá, são muitos quilômetros. De Jerusalém até Roma, 3.200 quilômetros. Mas aquele espaço é longo. Então aquelas correntes ali eram um corredor. Ar quente que vinha, né, da África e o frio que vinha da Europa causou um transtorno naquele barco e eles perderam a direção, não sabiam. Então tiraram as velas e deixou o barco lá ir por conta. Então chegando perto de Creta, ali o barco bate nas rochas, nas areias e com as ondas batendo sobre ele, o casco se racha, o navio se perde e todos pegam um pedaço de madeira e da maneira que pode, nadam e vão até a ilha de Malta. E nessa ilha, eles chegam, os habitantes da ilha recebem com muito calor. Viram aquela multidão ali, né, de 276 pessoas, nenhum perdido, os tripulantes, né, os soldados, né, que estavam com o capitão, os centuriões, os presos que estavam indo, porque Roma gostava muito de levar presos para trabalhos, né, pesados. Aquilo estava sempre em construção. Cada imperador que vinha tinha que construir um monumento em seu nome, então exigia sempre mão de obra. E quem eles usavam? Os presos. Isso é interessante. Mas quando ele chega naquela ilha, os bárbaros, que chama a Bíblia, fala de bárbaros, mas os habitantes daquela ilha, então fazem uma fogueira para Paulo e aqueles tripulantes, aqueles naufragados, né? Para se secarem, para aquecer, porque era inverno. E então, ali, Paulo vai pegar, todo mundo pegando graveto, mas Paulo é o que primeiro toma iniciativa. Paulo é um homem muito proativo para as coisas. Ele está sempre pronto a fazer, sempre pronto a dar, sempre pronto a evangelizar, sempre pronto a edificar igrejas, sempre pronto a ir e obedecer à voz do Senhor. E ele está ali levando gravetos para a fogueira. E quando eles jogam, uma víbora pica, né, na mão dele. E aqueles homens da ilha falam, mas esse cara tem alguma coisa contra os deuses aí. Ele tem alguma maldição sobre a vida dele, porque ele escapou desse temporal vivo. E agora chega aqui uma víbora pica na mão dele.
E ficaram olhando para ver se Paulo ia cair, ficar amarelo ou passar. Não, Paulo continuou na mesma, não senti nada. Olha a mente do ser humano como é. E imediatamente eles começaram a falar: isso é um Deus, isso é um Deus, ele é um Deus, é uma pessoa divina. Nós somos assim também, muitas vezes, né? Alteramos as coisas rapidinho em nosso coração. Aquilo que às vezes nós achamos que é bom, de repente é ruim. Aquilo que nós achamos que é ruim, de repente é bom. Porque os nossos sentimentos, nossas emoções, às vezes nos enganam. Mas o que é interessante, e vou concluir já mais uns 30 minutos. Tá brincando? Não, eu estou brincando. Não é por isso. Eu gostaria de chegar até Roma, mas pronto, eu acho que não vai dar. Eu vou ficar em Creta mesmo. Interessante. É verdade, eu estou em Malta, é verdade. Então em Malta, o que acontece ali? É interessante, Paulo dá outro testemunho tremendo. O dono daquela ilha tem uma casa e acolhe Paulo por 3 dias, né? Ali, por causa de livrá-los do frio. E aí ele fica sabendo que o pai do dono daquela ilha estava enfermo, com a disenteria terrível. Paulo vai lá e ora por ele, e o homem é curado. E aí vem um monte de gente, e Paulo começa a orar para todos, e todos sendo curados. E é um avivamento daquela ilha. Glória a Deus, ao ponto deles ficarem ali 3 meses. Eu acho que Paulo ali edificou logo uma igreja, né, com os irmãos. E Paulo agora era o senhor da situação. Meu, que coisa tremenda. Aí aparece então um navio, eles então seguem, né? E no meio do caminho, Paulo é deixado em Puteoli, ele fica ali 1 semana. Quando chega em Roma, ele aluga uma casa, já não é como aquele prisioneiro como comumente, né, se diz, né, de primeira classe. Ali ele recebe todas as pessoas que ele quer, ele tem um tempo para escrever, né, exortar os irmãos, e pessoas vinham. E é interessante, a coisa mais interessante é que Paulo, todos os dias ia um soldado, e o soldado tinha turno de 4 horas, e substituía um por o outro. E esses soldados, da mais alta estirpe de Roma, estava ali com Paulo. Paulo ficou 2 anos preso, e diz que todos os dias, um soldado ficava com Paulo durante 4 horas, aí o outro vinha substituir. Agora você imagina, quantos soldados estaria por dia? 6, né? 6 por dia, multiplica isso por 30. 180 soldados, todo mês, Paulo tinha ali para evangelizar. 180, imagina um ano. Multiplica isso por 12, dá 1.620. Agora você vê, ficou 2 anos. Então ele teve 3.200 oportunidades de evangelizar. Diz que a guarda pretoriana toda era crente. Nero estava doido, e ele já não sabia o que fazer. E ele estava tão maluco que ele falou: não, tem que arrumar um jeito. E Paulo começou a orar para poder sair da prisão. E diz que, segundo alguns estudiosos, diz que ele saiu. Ele saiu, ainda foi à Espanha. Só que nessa saída dele ir à Espanha, Nero colocou fogo em Roma. Colocou fogo em Roma, na parte que não tinha os cristãos. Tem 4 bairros, tinha 14 bairros em Roma. 10 foi queimado, consumido pelo fogo. Diz que foram 6 dias e 7 noites. O fogo ali queimando. E diz que Paulo estava na torre lá de Messena olhando aquilo tudo. Paulo não, Nero. Estava olhando aquilo tudo acontecer. E depois o que aconteceu? Nero condenou os cristãos, porque aqueles 4 bairros que sobraram, quem morava ali era cristãos e judeus. Então Nero usou isso como álibi de que aqueles cristãos tinham colocado fogo em Roma.
E ele então começou a perseguir a cristãos, a queimar cristãos, a matar a paulada, a jogar em fogueira, a colocar para as feras, a usar cristãos como tocha, famílias inteiras lançadas aos leões. Eram coisas terríveis, uma chacina terrível. E então, Paulo foi caçado como um criminoso, como líder desses cristãos. E ele agora é pego e é lançado numa masmorra. E lá naquela masmorra, ele foi pego sem nada, sem seus livros, sem os seus pergaminhos, sem a capa, era inverno, e ali numa masmorra estava Paulo, e ele escreve, né? 2 Tessalonicenses, vocês leem o capítulo 4 depois. Ali Paulo é desprezado, ele é julgado como criminoso, ninguém estava ali para defendê-lo, não havia ninguém, todos cristãos sumiram, claro, porque qualquer um seria condenado à morte, e Paulo ficou sozinho, e assim foi o fim da vida de Paulo. Foi decapitado como romano, mas ele recebeu a coroa da vida eterna, graças a Deus. Agora nós pensamos, nós mesmos pensamos. Paulo diz assim: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, mas todos me abandonaram. Ali naquela prisão ele escreveu a última carta a Timóteo. E escreveu no capítulo 4 a situação que ele estava vivendo. Ele podia falar várias coisas, né, da sua vida. Paulo podia falar, por exemplo, na sua vida, olha, né, ele podia reclamar e talvez até clamar algum, né, louro para si. Olha, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui desprezado em Tessalônica, eu fui exortado, enxotado de Bereia, chamado tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto. Eu enfrentei feras em Éfeso e fui preso em Jerusalém. Recebi 5 quarentenas de chicotadas. Imagina, você levar 200 chicotadas. Tudo isso ele podia, né, alegar como um louro para si. Mas Paulo, no final, ele diz: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado, renovou as minhas forças, para que através de mim eu pregasse, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem e fosse libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Você está pronto para morrer pela sua fé? Você está pronto a negar a si mesmo, negar as coisas desse mundo, para defender a sua fé em Cristo Jesus? E eu digo para você, o caminho não vai ser fácil. O caminho não é para pessoas que têm medo, não é? Os covardes não herdarão o reino dos céus. Então nós temos que nos equipar com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, porque mais cedo ou mais tarde, de repente ela é tirada de você. Mas você vai estar cheio da palavra de Deus, seu coração vai estar cheio da palavra de Deus, dessas histórias maravilhosas de fé e bênção, e o Espírito Santo vai falar através de você, vai encher o seu coração. Então esse é o momento de você abrir o coração e falar: Senhor, eu quero mais de Ti. Vamos ficar de pé? Amém. Amém, Pai. Glória a Deus. Oh, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos tanto do Senhor. Precisamos da sabedoria do alto. Precisamos do discernimento. Eu sei que muitas coisas, Senhor, neste mundo atraem-nos, engana-nos muitas vezes.
Quando nos apercebemos, já andamos quilômetros no erro, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, Deus, de cada um de nós. Nós estamos aqui, Senhor, porque cremos em Ti, porque temos colocado a nossa vida em Tuas mãos e sabemos que o Senhor que começou a boa obra em nós há de concluí-la até aquele dia. Nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Porque embora nós andando na carne, nossa milícia, nós não militamos segundo a carne, Senhor. Nós temos armas espirituais dadas por Cristo Jesus, a palavra, a fé, o sangue de Jesus, o Espírito Santo, os irmãos, a oração. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque tem equipado a Tua igreja. E neste lugar, Senhor, queremos ver vidas transformadas, queremos ver corações transformados, cheios de Ti, Senhor. Oh Deus, faça isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde em nome de Jesus. Podeis assentar. E obrigado pela vossa atenção. Desculpa aí pela prolongar o tempo. Glória a Deus. Olha, quem não estiver com vontade de ler Atos, depois desta mensagem, não é? Atos dos Apóstolos. Obrigado pela palavra exposta nesta manhã. Muito bom estar convosco novamente, não é? Só dar as boas-vindas aqui, mais uma vez aí o Patrick, que voltou aí de um tempinho em França, né? Bem-vindo. Aqui junto a Arlene, qual é o seu nome? Márcia, bem-vinda, Márcia. Vem mais vezes. Quem? Ah, sim, é verdade. Ao lado, um chegou da França e outro do Brasil, não é verdade? A Daniela teve mais tempo, né? Teve mais tempo. Ô, Patrick, tá vendo? Só me lembrei do Patrick, esqueci da Daniela, não é? Muito bem. Deste lado também o Emanuel, é bom tê-lo conosco, viu, Emanuel? Deus abençoe, é uma alegria para nós. Aqui também o Jefferson e a Larissa, bem-vindos, são familiares aqui do Lucas e da Gisele, não é? Francine, sempre bom ver também. Tá bom, bem-vindos a todos. E qual é o nome de vocês? Iedo e Alcilma, bem-vindos também. Continuem a vir, estejam conosco. Há um texto aqui que eu queria usar para nós terminarmos hoje, que é uma bênção de Paulo à igreja em Corinto. Vamos colocar de pé e vamos abrir? É 2 Coríntios 13, 13. É fácil de memorizar. 2 Coríntios 13, versículo 13. Amém? Então, aqueles que já tiverem aberto podem ler, quem não tiver aberto pode repetir após mim, se concordarem, não é? E assim eu gostaria que nós nos abençoássemos mutuamente, uns aos outros, ok? Amém? Aquelas pessoas que estão aí ao pé, se quiser levantar a mão direita ou a esquerda, ou as duas mãos também pode ser, não é? E vamos dizer uns aos outros, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém? Amém. Essa palavra comunhão é muito especial. Comunhão tem um sentido de relacionamento próximo, íntimo. A comunhão do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja em íntima comunhão conosco, hoje e todos sempre. Amém? Deus abençoe. Paz.